Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de novembro. Novembro foi um mês, gente, assim, que tudo que poderia acontecer pra atrapalhar as leituras aconteceu. Então, assim, eu acabei concluindo pouquíssimas leituras, tá? Eu até tô com muitas leituras em andamento, mas leituras concluídas mesmo foram só 4, né? Sendo que foram 2 livros, um HQ e um conto. E assim, eu nem tô de ressaca literária nem nada, inclusive eu tô com muita vontade de ler. O problema realmente foi a falta de tempo, né? A vida adulta é uma porra, então assim... foi um mês complicado, mas pelo menos dessas 4 leituras eu gostei de 3, então temos um saldo positivo aí. Mas antes de eu falar dessas leituras pra vocês, por favor, deixem um like no vídeo pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, e lembrando que se vocês tiverem interesse em algum dos livros que eu estiver citando, vai ter link de compra aqui embaixo no box de descrição, e você comprando através desse link ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto pras leituras. Começando aqui pela HQ, que eu também não vou me estender muito, tá, falando sobre ela, porque já tem resenha no canal, já mencionei no vídeo de Book Haul que saiu recentemente. Inclusive vou deixar esses 2 links aqui no box da descrição pra vocês conferirem depois. E no caso, a HQ é Está Tudo Bem, que eu recebi em parceria com a editora Suma. E essa é uma HQ de horror inspirada no livro 1984. Eu não achei que ela fosse tão pesada no quesito de horror, então acho que a galera aí que tem um pouquinho de medo desse gênero pode acabar tentando. Eu achei que ela acabou se voltando mais pro suspense e a tensão dos personagens estarem se sentindo sempre observados. Adorei as ilustrações e eu fiquei curiosa lendo da primeira até a última página. Então assim, é uma HQ que eu adorei, falei melhor dela lá no vídeo resenha, tá sem spoiler, vocês podem assistir tranquilamente. Só adianto que eu tô aqui ansiosa pra que a Suma traga o volume 2, porque realmente acaba no momento que a gente fica querendo saber um pouco mais sobre a história. Aí eu participei da leitura coletiva do time da LX do mês de novembro, que foi do livro Torto Arado, e aqui a gente tem a história de 2 irmãs, que são a Bibiana e a Belanísia, que num determinado dia, quando elas são crianças, né, elas acabam encontrando uma mala ali velha da avó delas e acabam encontrando uma faca dentro dessa mala. Acaba acontecendo ali um acidente, eu não vou falar exatamente o que é, porque, assim... eu não sabia. Eu sei que isso tá na sinopse, mas quando eu peguei pra ler, eu não sabia que era isso que ia acontecer, então eu achei legal ter essa surpresa, então não vou contar pra vocês. Enfim, acontece um acidente e elas duas vão estar ligadas pra sempre. E assim, gente, esse foi um livro que eu fugi sobre qualquer comentário dele por muito tempo, porque assim, quando eu vi que começaram a falar sobre ele, eu fiquei interessada, mas daqui a pouco o hype começou a subir muito, então assim, eu comecei a evitar, porque sempre que tem um hype muito grande em torno de um livro, eu acabo ou enjoando do livro e não quero ler mais, ou eu fico com a expectativa muito alta e quando eu vou ler eu fico tipo assim, ah, nem é tudo isso. E eu não queria ter esse tipo de sentimento, então eu fugi de qualquer comentário possível pra eu poder realmente ter as minhas impressões, e graças a Deus deu muito certo, porque eu realmente pude aproveitar a leitura e eu adorei esse livro. Essa é uma história que se passa no sertão baiano e ela tem 3 narradoras. Não vou falar quem são as narradoras porque também teve uma delas que foi uma surpresa muito grande pra mim e eu adorei isso. E sobre essa questão do sertão baiano, é muito bem ambientado, gente. O cara, assim, realmente... eu não sei se o autor tem alguma formação relacionada, mas ele realmente fez um excelente trabalho de pesquisa quanto a isso. Inclusive, adorei porque ele trabalhou muito bem a espiritualidade, que é algo muito forte no lugar e dentro dessa história. Tanto que o pai das 2 protagonistas, ele é como se fosse um líder espiritual, né? Ele é responsável por benzer, ele faz ali o papel de curandeiro, inclusive ele incorpora os encantados. Aqui eles chamam de Jaré, que é uma religião de matriz africana. Eu não sei se, assim, os espíritos e tudo mais, eles são chamados realmente de encantados dentro da religião, ou se foi algo só do livro. Mas a gente entende muito bem que o pai dela está incorporando espíritos mesmo, tá? E eu amei o como que o autor trouxe isso pra dentro da história. É uma das partes, assim, que mais me conquistou, que eu achei super interessante. Inclusive, eu queria muito que minha avó lesse esse livro pra eu poder conversar com ela, porque ela que entende melhor dessas coisas. O livro também traz diversas críticas, principalmente sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, porque aqui se passa num período, gente, que aquelas pessoas que vivem naquela terra ali, muitas delas são descendentes de escravos, né? E eles trabalham naquela terra, mas eles são obrigados a comprar o próprio produto, sabe? Porque é como se a terra não fosse deles. Tanto que o próprio dono do lugar, ele não deixa as pessoas construírem casas de tijolos para elas não quererem reivindicar aquilo depois, as casas são de barro. Então é um período em que tinha a abolição da escravidão, né, no papel, mas que na prática isso não acontecia. Você via que esse
esse povo era muito oprimido ainda. O livro também vai acabar trazendo críticas ao silenciamento, ao alcoolismo, violência doméstica. Existem vários problemas sociais dentro dessa história, então a gente vai vendo ali uma tristeza, né, dentro das pessoas, até mesmo uma falta de perspectiva, mas é muito interessante a gente ver que alguns deles estão realmente dispostos a incentivar os seus iguais para lutar contra essa opressão. Eu realmente adorei esse livro, eu fiquei super envolvida, assim, com as personagens e com aquela ambientação. Eu fiquei realmente impressionada, não achei que eu fosse gostar tanto dele assim, tá? E como eu falei antes, ele é narrado por 3 pontos de vista, inclusive o terceiro foi o que mais me chamou a atenção, foi assim, me pegou muito de surpresa, não tava esperando mesmo aquela narradora, adorei o final, então assim, é uma leitura que vale muito a pena. Ele também é muito bem escrito, só que assim, gente, não é uma linguagem complicada, ela é muito fluida, é muito acessível, então é tranquilo de ler, vocês não precisam se preocupar, tipo, vai ser um texto difícil, não vai ser super tranquilo, e é uma história muito relevante pro Brasil em si. Eu realmente fiquei muito impressionada com essa leitura e agora eu quero até começar a ler os outros livros desse autor. Aí um outro livro nacional que eu também li esse mês foi Suprema, e aqui a gente vai conhecer a Nina. Ela saiu da cidade dela ali de interior porque ela tá tentando fugir do passado dela, afinal de contas ela sofreu uma violência ali, então ela quer deixar tudo pra trás e recomeçar. Só que chegando nessa nova cidade, ela acaba começando ali um relacionamento com a garota, né, a namorada dela, e essa namorada acaba introduzindo ela dentro do ocultismo. Só que a partir do momento que ela entra nessa história, ela começa a apresentar uma predisposição muito mais elevada do que o normal. Ela fica muito fascinada por essa coisa de bruxaria, rituais, aquela coisa toda. E quando o passado dela bate a porta, surge um intenso desejo de vingança. E sabendo dessa premissa, gente, eu imaginei que ia ser uma história bem óbvia. Eu tava tudo bem quanto a isso. Eu falei assim, vamos curtir o passeio. Eu gosto dessas histórias de vingança. Eu tava nessa vibe. Inclusive, né, sabendo o mal que o cara fez, eu mesma tava desejando o mal dele. Achei que tava prevendo tudo que ia acontecer, mas na verdade, quando eu imaginei as coisas, eu tava só na metade do livro. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ter daqui pra frente? Acho que o único estranhamento que vocês podem ter, né, lendo esse livro aqui, é que as coisas acontecem um pouco rápido. Existe passagem de tempo do tipo, o autor menciona, tipo, meses depois, anos depois, aquela coisa toda. Mas como ele é uma novela, ele é curtinho, acaba passando isso muito rápido, tá? Não acho que seja um problema, eu até curti isso, mas eu acho importante dar esse aviso, porque algumas pessoas acabam estranhando o formato de novela. Como eu falei, eu não tava imaginando o que ia acontecer do meio do livro pra frente, inclusive eu cheguei num ponto ali que eu tava tipo assim, meu Deus, isso aqui já tá começando a afetar muita gente, então eu acabei ficando bem empolgada pra saber até onde que as coisas iriam, sabe? Tem umas cenas de terror que são bem legais, eu fiquei até empolgada lendo, inclusive é muito legal porque tem um momento aqui que a gente fica sabendo algumas coisas sobre o passado, né, pra entender como que as coisas chegaram naquele ponto tão rápido, que segredos que estavam dentro do passado dos personagens pra poder acontecer aquilo. Então achei isso muito interessante, realmente gostei bastante dessa leitura. E assim, gente, esse é um livro super rápido de ler, tipo, em 2, 3 sentadas, no máximo, assim, você vai estar terminando, porque ele é muito fluido e sempre tem alguma coisa acontecendo. Agora, um comentário que eu queria fazer com vocês é porque no dia que eu tava lendo isso aqui em live, né, inclusive se você ainda não me segue na Twitch, tem link aqui embaixo, tá? Tô sempre fazendo lives por lá. Enfim, eu tava lendo isso aqui no sprint e aí me mandaram um vídeo no TikTok. Eu praticamente não acompanho o TikTok, vocês sabem disso. Que tinha uma pessoa falando sobre esse livro. Eu não me lembro quem era a pessoa, não tenho mais vídeo salvo nem nada assim. E uma coisa que essa pessoa tinha falado é que tipo assim, gostei e tudo mais, só que eu tô muito ansioso pra continuação. Então, gente, quem tá acostumado com histórias de terror vai entender muito bem que isso aqui é um livro único com um final aberto. Não é porque tem um final aberto que ele necessariamente precisa de uma continuação. Então assim, se por algum acaso você deixou de ler achando que era série, tipo, meu Deus, o autor não tá publicando o segundo, deixa isso de lado, pode ler, porque isso aqui é um livro único, tá, gente? Galera que tá acostumada com filme e histórias de terror no geral, vai identificar isso muito bem. Inclusive, gente, apesar desse final ser aberto, ele traz muito impacto pra dentro da história, porque isso vai ficar na sua mente, você imaginando o que pode acontecer dali, sabe? Então, assim, tem histórias que
o final aberto é o final certo pra elas. Então isso aqui é um livro único, que vocês podem ler tranquilamente, recomendo bastante. Inclusive eu vi que esse autor tem um outro livro publicado, que a capa é no mesmo estilo, né? No primeiro momento eu até achei que, tipo, meu Deus, será que é a continuação mesmo? Não, não é, é outra história. Depois eu vou comprar aquele outro livro pra ler, tá? Mas assim, gostei bastante desse livro aqui, apesar de ser um livro nacional que eu não vejo quase ninguém falando. Aí, gente, a única leitura que eu não gostei desse mês foi um conto que, inclusive, eu tenho que ler aqui o título dele, porque é enorme, que é As Sombras que Caminham pela Floresta Depois do Anoitecer. E aqui, basicamente, a gente tem um casal que vai pra uma cabana ali num lugar meio isolado, sabe? Eles querem ter um momento romântico junto e dá tudo errado. O clichê de livro e histórias de terror em geral, que eu gosto, né? Só que aqui, gente, eu achei que o autor não soube trabalhar esse clichê. O conto é super fluido, porque ele é muito curtinho, ele deve ter, tipo, 15 páginas no máximo, mas ele é previsível em todos os aspectos, gente. Para algumas pessoas, a cena de terror que tem presente ali pode até ser muito interessante, pode até assustar algumas pessoas, mas a sensação que eu tive foi que ele pegou inspiração em vários filmes de terror, muito conhecidos por sinal, misturou tudo numa salada, botou nesse conto, mas não tem contexto. Parece uma cena solta, não parece um conto, sabe? Então assim, eu realmente não gostei desse conto, tá? Eu achei ele muito aleatório, tipo... E eu sei que daqui a um tempo eu vou esquecer. Então, assim, foi a única leitura que eu realmente não gostei. O resto eu achei que foi muito positivo desse mês. E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de novembro, né? Que foram bem poucas. Ah, e eu esqueci de dizer, gente, Torto Arado foi audiobook, tá? E ele tá disponível no Audible. Eu tinha esquecido de comentar isso. E-book mesmo foi só o conto e os outros dois foram edições físicas, né? Foi um mês, assim, que eu consegui concluir pouquíssima coisa, mas, assim, eu tô com uns 5 livros iniciados, então, assim, vai ficar tudo pra dezembro mesmo, tá? Novembro foi um mês bem caótico em termos de vida adulta, coisas pra resolver, então eu não tava com tempo de sentar e ler. E às vezes, assim, eu poderia ter colocado um audiobook ou qualquer outra coisa, mas às vezes eu tava tão mentalmente cansada, gente, que eu não queria botar nem fone no ouvido, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí eu tô com várias leituras pela metade. Em dezembro a gente conversa sobre elas, tá? Porque realmente foi complicado, tá? E é isso, e tá tudo bem, tá? Eu vejo que muita gente acaba se pressionando no sentido de eu tenho que ler mais livros porque eu vejo booktube, não sei o que lê 15 livros no mês. Gente, não é todo mês assim, tá? Tem gente que consegue fazer isso porque a pessoa realmente já vive daquilo, já trabalha com aquilo, então ela pode dedicar todo o tempo dela pra isso. Mas assim, quando a gente tem outras obrigações, é normal. Tem mês aqui que eu chego pra vocês e eu mostro, tipo, 10 livros, e esse mês foram muito mal 4, sabe? E tudo bem quanto a isso, tá? Não se pressionem com essa questão de quantidade de leituras. Eu já tô falando isso agora porque tá chegando perto do final do ano, e eu sei que no final do ano o pessoal quer fazer aquelas retrospectivas, aquela coisa toda, então vira sempre um caos e uma mini competição ali sobre quem lê mais. Então assim... não façam isso com vocês mesmos, tá? Não se pressionem dessa forma. Aproveitem a leitura. Eu achei que esse mês foi muito positivo, porque apesar de eu ter lido pouco, o pouco que eu li, eu achei que me relaxou das responsabilidades da vida adulta. Então, assim, foram leituras prazerosas, tá? E é isso que importa. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos, tá? Que gostam de leituras. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E me digam aqui nos comentários o que foi que vocês andaram lendo por aí. Ou se vocês já leram algum desses livros que eu citei. Vamos batendo esse papo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!